aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema deste domingo está bem claro nos textos bíblicos. É o tema do perdão, que é um desafio para todos nós. A dimensão do perdão na vida do ser humano é fundamental como caminho de libertação e transformação interior. Vamos acumulando uma toxicidade muito grande no nosso interior com a mágoa, com o ressentimento. A gente sabe disso, mas nem sempre conseguimos dar esse passo importante do perdão e da misericórdia. É um processo contínuo. Porque o perdão é o único caminho para construir paz, para obter a paz interior. O perdão nos faz cultivar, alimentar sentimentos importantes, libertadores. O contrário, o ódio, o ressentimento são sentimentos detestáveis, rancor, raiva, como recorda inclusive o livro do Eclesiástico, que foi mencionado agora há pouco. Porque o rancor, o ódio vai nos corroendo por dentro, vai causando um grande mal, vai nos matando aos poucos, nem nos damos conta disso, e até enfermidades, prejudicando a nossa saúde, a nossa vida, e estamos achando que através do rancor, do ódio, demonstramos força diante das pessoas. Pelo contrário, sinal de grande fraqueza. Afinal de contas, nos prejudicar com esses sentimentos é fraqueza. Nós causamos um mal a nós mesmos. Jesus, sabendo disso, nos apresenta esta parábola do rei que perdoa uma
dívida incalculável, impagável do seu empregado, mas que não foi capaz de perdoar uma dívida muito menor, ínfima em relação ao seu companheiro. Quem cultiva ódio, ressentimento e vingança é uma pessoa triste, mal-humorada, de mal com a vida, infeliz. Quem quer viver assim? A pessoa não fica bem consigo mesma, ela não tem tempo para fazer o bem, ela não tem tempo para amar, e também não recebe amor porque não permite. Deus a ama, mas ela não percebe. É uma pessoa amargurada, infeliz, e é difícil conviver com gente assim, sempre com ódio, com ressentimento, murmurando, reclamando da vida. Realmente é difícil. E reclama que as pessoas não compreendem, não entendem. Ela não contribui. Exige dos outros, não faz nada para ser uma pessoa mais agradável, seja mais aceita. Reclama dos outros, reclama da comunidade, reclama da sua família, mas não é capaz de olhar para si mesma. Isso é uma escravidão. A incapacidade de refletir sobre sua realidade. Consegue fazer isso muito com os outros, mas com um olhar distorcido pela sua amargura, pelo seu ressentimento. Então não consegue. Tem até uma história interessante. Casal, uma vez a mulher, todo dia de manhã, ficava reclamando do vizinho. Olha, nossa, que mulher que não cuida das coisas direito, não lava direito a roupa da sua família, sujo, sempre falando, sempre reclamando. E o marido ouvindo. Um dia ele se cansou, levantou da mesa, pegou um pano, limpou a janela toda. E aí viu que a sujeira estava no olhar dela, não limpava o vidro da janela. E, portanto, via de forma distorcida a realidade do outro. Assim, às vezes, nós olhamos para as pessoas de uma forma suja, distorcida, pelos nossos pecados, nossas misérias, porque é um método psicológico. Você atrai a atenção para os outros, criticando, para que as pessoas não olhem para você. Então você julga, condena, critica, aponta o dedo, na vã esperança, achando que o outro não vai perceber com o tempo. Que o problema está no seu olhar, o problema está no modo como você enxerga as pessoas. Um olhar mau, condenatório, acusatório. E na Bíblia, o acusador é o diabo, é Lúcifer. Estamos sendo empregados do acusador, às séculos. Não continuemos a agir assim. Limpemos a nossa mente, o nosso coração, nosso olhar, com o amor, com a misericórdia, com a compaixão. Seremos melhores, mais felizes, mais realizados. É tudo o que queremos. É o que nos exorta a palavra de Deus. A primeira leitura diz que quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Aqui nessa vida, então, às vezes reclamamos porque estamos passando tantas situações, resultado do nosso proceder mal, nossas atitudes condenatórias, deixamos-nos contaminar por essas amarguras. É importante lembrar que o nosso relacionamento com Deus é pautado por conta dos nossos relacionamentos com os semelhantes. Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, com o condicionante para receber o perdão de Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
condição para ser perdoado. E rezamos todos os dias. Devemos refletir profundamente esse compromisso que assumimos com o Senhor. Será que se Deus perdoasse à medida, a forma como nós perdoamos nossos irmãos, seríamos de fato perdoados por Deus? Nosso perdão é limitado, como falou Pedro. Quantas vezes, Senhor, a gente pode perdoar? No pensamento da tradição religiosa judaica, ele fala do perdão, sim. Yom Kippur tem inclusive até uma celebração do perdão, mas o perdão para os conterrâneos. Jesus alarga muito essa reflexão. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 vezes. A gente não vai contar quantas vezes forem necessários. Então, a condição para sermos perdoados. A parábola de Jesus, então, é um profundo ensinamento de libertação. Ensina a perdoar sempre. Perdão é a essência do seu ensinamento, que ele começa falando da conversão. A conversão quer dizer voltarmos-nos para Deus, que nos perdoa. O mundo marcado, manchado por tantas maldades, tanta injustiça, tanto mal, porque falta o poder curativo do perdão e da misericórdia. Até hoje nós não aprendemos. É um povo querendo dominar o outro, muitas mentiras e falsidades em nome dessa busca, afã de domínio, de prepotência, guerras inúteis, famílias que se autodestroem, relações que vão sendo minadas, e às vezes somos culpados por isso. Comentários, invenções, falas inapropriadas, tudo isso vai contribuindo para que a humanidade se autodestrua. Reflitamos. A resposta de Jesus é que devemos perdoar sempre. É claro que o perdão não se mede pela quantidade, mas pela profundidade e a sinceridade. Não estamos aqui dizendo, então temos que esquecer, não é isso. Certas situações ficam marcadas na nossa memória, mas nós fazemos uma luta contínua, libertadora, para que essa realidade do passado não seja como uma sombra, um fantasma, que nos tire a alegria de viver. É o que queremos? Alimentando esse sentimento? Depende também do temperamento de cada um. Não é fácil, mas peçamos a graça do Senhor. Vamos diante do sacramentado, entregamos a vida, a realidade do irmão que nos causou algum mal. Mencione o nome dele, porque uma das coisas, a primeira coisa que do ressentimento, na mágoa, toma conta de nós, não conseguimos nem pronunciar o nome da pessoa. Fulano, aquele sujeito, e aí apelidamos as piores formas. Nomeie o nome dessa pessoa diante do Senhor. Peça a Ele a graça da libertação da mágoa, do ressentimento. Não diga aquele sujeito, aquele, isso e aquilo. Nomeie o nome de batismo dele, dela. Se a pessoa não se emenda, você fez sua parte. Portanto, você está livre diante de Deus. E é muito claro que diz Jesus no Evangelho, nossa dívida com Deus é impagável, mas Ele nos perdoa. 10.000 talentos, a dívida do empregado perante o rei, corresponde a 200.000 anos de trabalho. Como que paga? Não se paga. É a dívida diante do Senhor. Ao passo que 100 denários, na conta mais ou menos de hoje, R$ 3.660. Que aquele funcionário não teve a compaixão que recebeu do Senhor de dar um tempo, oportunidade para o irmão. É assim que nós fazemos. Quando vamos para o sacramento da confissão, a dívida impagável é sanada. Quantas vezes saímos do confessionário aliviados pelo perdão de Deus
E aí estamos ali, vemos um irmão, viramos o rosto. Mudamos de lugar para não chegar perto. Tudo bem, às vezes é um processo, mas não insistamos nessa luta para o nosso bem, para nos tornarmos saudáveis, vencer o ressentimento e a mágoa. É uma incoerência nos dizer cristãos, discípulos do Senhor, sabendo que nossa vida nesse mundo é breve, e desperdiçar a nossa vida com a raiva, com o rancor. É a brecha da ação do maligno na nossa vida. A mágoa é uma brecha, uma fissura no nosso interior para o mal entrar. Deus não fica repetindo nossas faltas. A gente chega a dizer que Deus é um desmemoriado. Uma vez cancelado o pecado, Ele não se importa mais com isso. Dizemos nesse sentido. Claro que Deus tem memória, mas Ele cancela realmente nossas culpas. Quando a gente perdoar, ficamos também voltando ao assunto. E principalmente na relação dos casais. Uma vez perdoou, acontece alguma coisa, naquele momento, há não sei quanto tempo atrás, você fez isso, fez aquilo. Vamos parar com isso. Dar a chance e a oportunidade para o outro é sanar o passado, limpar com a água do perdão a sujeira do mal causado, com a misericórdia. É um detergente espiritual, né? Que devemos então ter em nossa vida. Então, somente quem aprende a perdoar é feliz. Levam a vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Somente quem procura, se empenha, se esforça no caminho do perdão, se torna uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, uma pessoa em que nós gostamos de estar perto. Ninguém aguenta pessoa amargurada, murmuradora, reclamona, que nada está bem. Ninguém suporta isso. Será que nós somos assim? Será que estamos agindo dessa forma? A receita está dada pelo Senhor. Pensemos em nossa vida, nosso caminhar, louvemos a Deus pelo seu perdão e sua misericórdia, e nos exercitemos o perdão e no amor mútuo. Assim seja.